Boa tarde a todos. Tudo bem? Depois de um almoço maravilhoso desse, a gente dá uma derrubadinha, né, de tarde. Então, vamos tentar ser objetivos para que os irmãos não venham dormir, né? Eu gosto de observar as coisas e gosto de pensar assim como Deus realiza algumas ações e como muitas vezes coisas que estão na nossa frente, elas nos passam despercebidas. Antes disso, né, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Souza de Curitiba, sou casado com a Zélia, vamos fazer 25 anos de casamento agora em novembro. Temos uma filha chamada Júlia, de 16 anos. E Deus, nesse período todo, tem nos ensinado muitas coisas, né? Então, eu sirvo a Cristo desde os meus 14 anos, então são aí 31 anos de fé, pelo menos. E nesse processo, o Senhor vem construindo comigo uma trajetória. E hoje essa trajetória ela é um pouco mais clara do que era há 10, 15 anos atrás. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados em tentar entender todas as coisas. Não fique preocupado com isso. Não tente entender aquilo que você vai compreender lá no processo da jornada. Apenas continue sendo fiel àquilo que o Senhor confiou a você nesse tempo, vivenciando cada etapa, priorizando aquilo que é importante. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre como construir estruturas abençoadoras. O que isso significa, de que forma isso está aplicado ao seu negócio, de que maneira que isso está aplicado àquilo que Deus vem desenvolvendo no decorrer da história. E confesso que quando eu cheguei aqui, o Rudy descobriu isso, né? Então, normalmente, quando eu vou falar em algum lugar, eu nunca vou com algo pronto. Por mais que tenha um tema, eu nunca vou para algo pronto. Eu aprendi com o meu pastor, que é meu mentor, a sempre ir aberto. Perceber o ambiente, entender o que o Senhor está comunicando àquele ambiente para falar a Ele. E lembra que ontem eu trouxe para vocês um texto de Isaías 43, que Deus trouxe no momento em que o Bill fez aquele exercício com a gente. E aí eu queria que você pegasse o folder que está na sua mão. Você tem um folder, né? E aqui tem uma chave para você fazer um folder não, desculpe, não, uma pasta. Tem uma chave para você fazer uma leitura de Isaías 43, para entendermos o quanto esse texto pode estar muito presente nesses dias. Lembra que eu falei que Deus nos apresentou as suas credenciais em Isaías 43? Então nós temos um Deus de valor. Esse Deus de valor nos dá uma identidade. Se temos um Deus de valor, então a nossa identidade tem valor. Esse Deus que nos dá uma identidade, Ele nos conecta ao seu propósito. E ao nos conectar com o seu propósito, com a sua agenda, Ele nos conecta com as pessoas. Nessa fórmula, tudo isso é igual a crescimento. E nós vamos ver que Isaías 43 termina falando sobre isso, que Ele está construindo um caminho no deserto e fazendo nascer um rio no ermo. Quando nós pensamos o desenvolvimento de uma estrutura abençoadora, nós precisamos entender como isso acontece na história. Deus é tão poderoso, que Ele, que é perfeito, realiza as coisas por meio de pessoas imperfeitas. Enquanto na cultura grega se celebra a santidade da beleza, Deus nos fala que a sua santidade é bela, a beleza da sua santidade. E esse Deus que é perfeito, Ele não fez um mundo totalmente completo, pleno, terminado. Ele criou todas as coisas, criou o cosmos, criou todas as coisas, e fala que num processo, em uma região, Ele plantou um jardim. E Ele chamou este lugar que Ele plantou Éden. E Éden significa um lugar de prazer, um lugar de delícias. Neste lugar havia uma harmonia plena, havia a perfeição da inter-relação, havia um lugar onde céus e terra eram uma unidade só, a ponto do próprio Senhor estar passeando pelo meio do jardim. E lá
o texto fala, no capítulo 2, que Deus plantou o homem nesse jardim. Deus plantou um jardim e plantou o homem no jardim. Lembra da parábola da semente? Mateus capítulo 13, que ele fala que o semeador saiu a semear e vai falar de 4 tipos de solo. Um solo duro, onde a semente se perde, um solo cheio de pedras, onde há uma germinação, mas não há um desenvolvimento. Vai falar de uma semente, de um solo que estava cheio de espinhos, espinhoso, que fala das necessidades da vida e do desejo de ostentação do homem. E aí ele vai falar de um coração que produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Há uma segunda etapa dessa parábola que vai dizer que o Senhor novamente saiu a semear no seu campo. E ele plantou neste campo chamado mundo. E fala que à noite o inimigo também saiu a semear e semeou no mesmo campo chamado mundo. E ele vai dizer que as sementes que o Senhor plantou no mundo é chamado de filhos da obediência, dos filhos que responderam à semente do reino que foi plantado dentro. E vai falar que a semente que o inimigo semeou são os filhos da desobediência. E aí fala que essas 2 árvores crescem juntas, são muito parecidas, mas quando chega o momento da colheita, há uma diferença. Quem que é arrancado e quem que fica para uma segunda fase? O joio. Aquele que tem apenas uma aparência, mas não tem consistência, não tem conteúdo. São pessoas que estão empreendendo em nome do Deus do reino, mas o reino não foi desenvolvido no seu interior. O reino é de dentro para fora. É apenas aparente. Mas fala que os filhos do Senhor são como o trigo, que são colhidos por último. São colocados em feixes, alimentam muitas pessoas e produzem novas sementes. Então, quando nós estamos falando de uma estrutura abençoadora, nós estamos falando de algo que é estabelecido dentro de você, passa por um processo de legitimação para que aquilo que você está fazendo externamente é uma expressão de quem, de fato, está governando o seu coração. E a sua empresa é uma expressão ou uma manifestação de quem você é. Quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu começo a compreender dentro dessa empresa, olhando a dinâmica, é qual é a personalidade desse dono. Quem de fato é essa pessoa, como é a família dele, o que está passando pela cabeça dele, porque tudo o que está acontecendo ali está revelando o interior desse homem e o que há no interior dele. Muito bem, mas o que é uma estrutura abençoadora? Primeiro eu preciso entender o que significa a palavra bênção. Nós pedimos para Deus nos dar coisas, e nós chamamos isso de bênção. E realmente, quando Deus nos concede algo, é uma bênção. Mas quando nós vamos olhar para a palavra Baraque, em Gênesis capítulo 1, onde o Senhor abençoa o homem, ele fala para o homem, tenha coisas, ou ele falou, seja fértil, multiplique-se, encha a terra. Porque a bênção é aquilo que Deus confere ao homem a capacidade de realizar e de desenvolver. A capacidade de ser pleno, segundo a identidade do próprio Deus. Não era uma opção para o homem ser fértil ou não é. Ele já carregava isso, isso estava dentro dele. Mas agora ele precisava passar por um processo. Para que ele pudesse governar. Ele não conseguiria governar se ele não fosse fértil. E o que é ser fértil? É um potencial que há em você. Dentro de você há um potencial empreendedor. Porque o nosso Pai trabalha desde sempre. Dentro de você há um potencial criativo, porque Deus nos deu essa capacidade que está nele. Deus deu a você a capacidade de se relacionar com as pessoas. E isso está dentro de cada um de nós. A questão é se todos nós estamos vivenciando cada processo. Você precisa transformar esse potencial em algo, multiplicar.
Na medida que você multiplica, você preenche. Então você possui, a sua empresa possui um capital, uma capacidade produtiva. Ela precisa de um fator escalável, um fator de aumento, que é a bênção do crescimento. Ela também precisa da justiça generosa, que vai preenchendo, não é acumular para si, mas é preencher. E ela vai falando sobre a capacidade de construir uma cultura, que é de começar a dominar, que é começar a influenciar, até que torne você apto para exercer um governo mais amplo, de uma autoridade mais ampla. Isso acontece também na parábola dos talentos, em Lucas, quando aquele que multiplicou de 5 para 10, além de ganhar o 1 daquele que não fez nada, o Senhor fala: entra no gozo do teu Senhor, porque agora estou concedendo você autoridade sobre 10 cidades. Você vai começar a andar num novo nível de autoridade, num novo nível de responsabilidade. Então, uma plataforma abençoadora, ela só pode ser viável e possível na medida em que nós entendemos a bênção de Deus que está sobre nós. José foi próspero em tudo que ele fez, porque a Bíblia fala que a mão de Deus estava sobre José. Se você desse pedra para José administrar, seria a maior pedreira da face da terra. Se você desse um grão de mostarda, seria o maior produtor de mostarda, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Porque dentro da relação do Éden, nós vamos ver que a terra responde ao coração do homem. Por que a empresa não é produtiva? Porque talvez o seu coração não esteja respondendo àquilo que o Senhor deseja. E é interessante que Gênesis vai falar sobre os 2 verbos, cultivar e guardar. Lembra sobre isso? E guardar vem do hebraico shema, que significa ouça. Só que para o hebreu, ouvir não é apenas você captar o som, entender as palavras. Ouvir significa você andar sobre aquilo que foi dito. Você estar pronto para cumprir aquilo que foi dito. E nós vamos ver na história que muitos homens entenderam essa dinâmica. Então, aquilo que o Bill nos ensinou ontem, e desde ontem, do parar para ouvir, é o segredo, a chave mais importante que você pode ter. A maior estratégia que você tem está relacionada à sua capacidade de ouvir e responder ao Senhor. Para que aquilo que nós estamos fazendo, então, projete um pouco mais desse Deus. Muito bem, vamos tentar entender o que Deus está fazendo nesses dias. Deus está nos despertando para desenvolvermos um senso de preparação. Dos textos mais importantes do profeta Isaías, porque Isaías foi um homem que ele teve mais informação de Deus a respeito do Cristo como Cordeiro e do Cristo como o Rei. E existe um texto em Isaías que ele fala assim: preparem o caminho, preparem o caminho, preparem o caminho. Preparem o caminho para aquilo que está à frente, preparem o caminho para aquilo que vocês estão esperando. Quando nós vamos olhar esse contexto, nós vamos ver como Deus prepara um caminho, como Deus prepara um cenário, como Deus prepara um ambiente. E por quê? Porque dentro da cultura de Faraó, Faraó quer resultados a qualquer custo. Mas ele não tem nenhum comprometimento com o ambiente produtivo. Não importa se os hebreus tinham que ir mais longe. Não importa se a matéria-prima era escassa. No final do dia, eu quero este resultado, custe o que custar. Era um regime mão de ferro. Deus não. Deus, antes de dizer ao homem que ele tinha que produzir algo, Deus preparou um ambiente para que isso acontecesse. Antes do homem plantar qualquer árvore, Deus já havia plantado um jardim. Antes do homem desenvolver toda a tecnologia, o Senhor criou toda a tecnologia.
Antes do homem ter qualquer conhecimento sobre qualquer coisa, o Senhor é a fonte de todo conhecimento. Então esse Deus, ele tem um compromisso em criar um ambiente produtivo para viabilizar os resultados. Senso de preparação. Se você não preparar a sua empresa, se você não tiver consciência do senso de preparação, os seus resultados sempre vão ser ou conquistados às custas da vida das pessoas que estão trabalhando com você, ou eles não vão ser alcançados. Então nós podemos estar desenvolvendo projetos do reino, de coisas que o Senhor nos ensinou, de coisas que o Senhor compartilhou conosco, mas com a mentalidade errada, esperando sempre resultados a curto prazo, sempre olhando a nossa necessidade, sempre sendo a mulher samaritana que tem que ir com o seu cântaro carregando, com o seu esforço e fazer algo acontecer, mas o Senhor desejava que dentro dela houvesse uma realidade, que ela não precisasse do cântaro, porque dentro dela havia uma fonte inesgotável. O grande dilema do empreendedor no começo é o quê? Recurso. Não é verdade? Eu preciso do capital para começar. E todo negócio vai precisar de um capital. Mas a questão é se você é a pessoa recurso. Deus colocou Adão como um homem recurso para administrar toda a sua criação. Deus, que é todo-poderoso, estabeleceu um representante, alguém que Ele falou, apenas seja leal ao que eu estou confiando a você. E esse lugar de delícia se transformou em um lugar de caos, porque o que Adão fez? Ele quebrou a relação de lealdade. E aí olha só que interessante, quando esse homem se apresenta para Deus, que Deus fala assim, onde você está, Adão? Como que ele se apresenta? A Bíblia fala que ele pegou algumas folhas, teve uma ideia. O primeiro negócio que aconteceu no mundo. Teve uma ideia. Uma manufatura. Pegou umas folhas e costurou. Ali começou a Pedal Duro, ali começou, a Sanches Baby, enfim, ali começou o primeiro processo de uma produção de roupa. E Deus olhou para aquilo e falou assim, nossa, Adão, que incrível isso que você fez. Que ideia sensacional. Por que você fez isso? Não, porque eu estava nu e tinha uma necessidade. E então eu construí algo aqui que resolveu o meu problema. E Deus falou assim, pois é, Adão. O seu problema, antes dele acontecer, já estava resolvido. Antes dele surgir, eu já tinha resolvido esse problema para você. Por isso ele vai lá e recobre Adão com as vestes de um animal que foi sacrificado. Porque o nosso processo como empreendedores não é salvar o mundo. Porque se nós tivéssemos que salvar o mundo, significa que o Deus que nós dizemos servir, que é Criador e tem um controle sobre todas as coisas, não consegue resolver os seus problemas. Deus nos chamou como empreendedores para manifestarmos a sua sabedoria. Porque o mundo já tem um Salvador. A criação já tem uma pessoa que a sustenta perfeitamente e plenamente. Deus está nos chamando para sermos agora as pessoas que Deus está plantando em localidades para manifestarmos a sua grandeza. Mas precisamos ter um senso de preparação. E dentro desse processo de preparação, aqui tem um gráfico para vocês, que eu acredito que ele conversa com Gênesis capítulo 1, 2 e 3, ele conversa com a parábola do semeador, ele conversa com vários momentos na história de como Deus prepara as coisas. E quando nós pensamos nessa dinâmica dentro de uma organização, ela também conversa
com os modelos tradicionais ou de startup de empresas. Por quê? Porque ele está baseado nas diretrizes, primeiro, o que está em amarelo, diretrizes de governança corporativa. Deus colocou o homem para ser um agricultor apenas? Não. Deus estabeleceu o homem para ser um guardião. Deus estabeleceu o homem para construir a partir daquilo que está vendo e ouvindo. Deus estabeleceu o homem para trazer para a terra uma expansão da realidade de onde esse homem veio, dessa relação perfeita com Deus. Quando nós falamos de diretrizes de governança corporativa, na maioria dos contextos se pensa um lugar onde se decide as coisas. E realmente é um lugar onde se decide. Mas na perspectiva bíblica, não é um lugar onde se decide. É um lugar onde se ouve uma decisão. É um lugar onde não é uma hierarquia, mas é um lugar de uma plataforma de serviço. Neste lugar, se sujeita todas as coisas a Deus. E é o lugar que nós chamamos de uma expressão sacerdotal. Porque quando a Bíblia vai falar de sacerdotes, eu sempre falo assim, a gente tem hoje alguns entendimentos, que algumas pessoas falam assim, o marido é o sacerdote do lar. Mas a Bíblia não fala sobre níveis de sacerdócio. A Bíblia fala que existe um sumo sacerdote chamado quem? Cristo, o Senhor. E fala que nós somos um reino constituído por Ele como um reino de sacerdotes e de reis. Então todos somos sacerdotes. Aqui, o sacerdote, primeiro, é aquele que se apresenta diante de Deus. Como que o sacerdote no Antigo Testamento se vestia? Ele tinha uma roupa sacerdotal e na testa estava escrito o quê? Santidade ao Senhor. Qual que é a oração de Jesus Pai Nosso? Santificado seja o seu nome. Isso tem que estar na nossa maneira de pensar. Isso está santificando e honrando o nome de Deus. Então ele se apresentava diante de Deus, segundo a santidade do próprio Deus. E ele tinha uma placa que ele carregava no peito, que eram de 12 pedras. O que essas pedras representavam? Todas as tribos, todas as famílias de Israel. Então, o lugar da governança corporativa é um lugar de representatividade, onde você está representando todas as pessoas que estão junto com você desenvolvendo essa missão, os seus familiares, os descendentes dessas pessoas. Você é um representante, não um senhor faraó. Por isso é um lugar de ouvir e de sujeitar. Um outro eixo importante dessa relação é o que nós chamamos do modelo de cultura organizacional, que é o ambiente onde as coisas acontecem do dia a dia. Deus plantou um jardim, Ele é o Senhor desse jardim, e Ele colocou o homem para administrar esse jardim. Ele empoderou o homem para que esse homem pudesse ser parte daquilo que ele estava fazendo. Era um ambiente de uma relação perfeita. Nós pensamos o trabalho da perspectiva do quanto nós produzimos para Deus, mas o trabalho é o melhor lugar para você conhecer quem está com você. Nós passamos mais tempo dentro das atividades laborais do que muitas vezes em nossa casa. E ali é um lugar onde o caráter é formado, onde as competências são ampliadas, porque a beleza do trabalho está na relação. Deus estabeleceu um ambiente produtivo, abençoador, para que Deus pudesse se relacionar com o homem para com Deus, o homem para com seu próximo e o homem para com a sua criação. Então esse ambiente da cultura é como você trabalha para empoderar as pessoas que estão trabalhando com você. Não é o que elas estão fazendo por você que está na governança corporativa, mas é o que todo o sistema de governança corporativa está fazendo pelas pessoas que estão trabalhando. Porque você está pensando numa cultura. Por isso a palavra abade de Gênesis, que fala do trabalho, que fala do cultivo, ele está também falando de cultura.
E existem alguns autores que falam que a cultura de um lugar é o caminho que nós percorremos para conhecer a nossa identidade. Dependendo da cultura que você tem na sua empresa, ou você está fazendo as pessoas conhecerem a sua identidade e conectá-las ao seu destino, ou você as está escravizando, matando. Um outro ponto que nós temos nesse gráfico é o fator de inovação tecnológica. Quando você para ouvir o Senhor, você vai descobrir que dentro de você está a maior tecnologia que já existiu e que possa existir, chamado o Espírito Santo do próprio Deus. O Espírito Santo do próprio Deus. E nele está o mesmo poder operando dentro de você, o mesmo poder que tirou Cristo do lugar dos mortos e trouxe Ele vivo novamente. O mesmo poder da ressurreição. Esse Espírito é aquilo que Provérbios fala, que a sabedoria está clamando pela cidade. Ei, onde estão aqueles que estão me buscando? Eu quero compartilhar, eu quero mostrar, eu quero revelar, eu quero contar coisas. Eu tenho prazer em estar. Essa é a principal tecnologia que você tem. Só que essa tecnologia vai exigir de você o desenvolvimento de competências. E aí nós temos ferramentas, existem métodos, existem pessoas habilitadas para isso, para fazer com que o fator de inovação na sua empresa possa crescer. E um outro ponto importante são as práticas de gestão dos recursos. Como que você administra aquilo que o Senhor está te concedendo? E aí nós temos a história de José, como já foi falado aqui, que todos nós conhecemos, que nos dias de José, ele saiu de cidades construindo celeiros. Nos dias de Faraó, de Moisés, o faraó estava construindo cidades celeiros. Enquanto José estava descentralizando os processos, Faraó estava centralizando. Enquanto aquilo que estava acontecendo estava perto das pessoas na cidade, nos dias de Faraó, a cidade levava o seu nome. Isso é muito importante, porque isso vai convergir numa outra parábola do homem que teve uma colheita abundante, construiu celeiros e falou, é tudo meu. Estou com a vida resolvida. Olha como vai se repetindo a história. Em situações diferentes, circunstâncias diferentes, mas isso vai se repetindo. Na medida em que nós administramos melhor os recursos, na medida em que nós aprendemos como multiplicar os recursos, nós vamos entendendo a parábola do talento. Porque aquele que tinha 5, entendeu como o seu senhor trabalhava, reproduziu uma cultura. Ao reproduzir a cultura, da maneira com que o seu senhor trabalhava, o recurso foi multiplicado. Ali tinha um fator tecnológico que fez com que isso acontecesse. Ele aprendeu a gerenciar o recurso que foi multiplicado, tinha competência para administrar esse recurso. Logo, ele recebeu uma nova medida de autoridade para exercer governo. Isso é uma chave para nós. E por que é uma chave? Porque eu queria não apenas nos levar neste momento a pensar os nossos negócios de forma isolada, mas tentar entender uma arquitetura de Deus na história, um designer de Deus na história, como Deus vai trabalhando um senso de preparação. Números, capítulo 1, é o momento em que Deus fala para Moisés, dizendo, Moisés, chama todo mundo. Chama os líderes das tribos, chama todas as pessoas, e elas têm que se apresentar diante de você. Diferente do censo de Davi, que era para contar as pessoas, o censo de Moisés não era para contar as pessoas, mas o censo de Moisés era para reposicionar as pessoas.
elas tinham que dizer o seu nome, elas tinham que dizer o nome dos seus pais, a tribo que eles pertenciam, e eles se apresentavam para Moisés, para Arão e para o líder da sua tribo. Um processo acontecendo no deserto. E lá no capítulo 10, acontece o momento em que, pela primeira vez, no deserto, a nuvem se levanta e começa a se deslocar. Deus estava se movendo. Deus se movendo aonde? No deserto. Fazendo o que no deserto? Construindo um caminho. Manifestando o que no deserto? A sua vida. E a gente pensa, né, na minha cabeça, muitos anos atrás, mais ou menos assim, Deus levantou, era um desespero. E era a gente tentando, onde é que está meu filho, onde é que está a cabra, onde é que está o boi, onde é que está o cordeiro, e mulher junta as coisas aí, e aquela loucurada, todo mundo saindo e todo mundo desesperado. Não, nosso Deus é um Deus de ordem. Antes disso acontecer, Ele ordenou, Moisés, faz o seguinte, a tenda está no centro, o tabernáculo está no centro, no entorno, vocês vão se assentar. São 12 tribos, vocês vão se estabelecer de 3 em 3. 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, cada uma debaixo de uma bandeira. E vocês vão sair em blocos. A nuvem vai se movimentar, vai sair um primeiro bloco, vai sair o segundo, vai sair o terceiro, vai sair o quarto. Ok. Tá, como que isso acontece? Então tá, Moisés, o seguinte. A tribo de Judá, a tribo de Isacar e a tribo de Zebulon vão estar debaixo da mesma bandeira. E depois você vai ter lá o relato das outras tribos, mas eu quero me focar nessas 3, porque tem a ver com aquilo que nós estamos pensando aqui juntos. E ele fala, vocês vão se assentar, esse assentamento vai ser dessas 3 tribos juntos. Quando a nuvem se deslocar, é esse primeiro grupo que vai se mover. Depois desse primeiro grupo, virão os sacerdotes com a estrutura do templo e com os utensílios do templo. Depois vai vir os demais grupos. Muito bem, vamos entender o que esses grupos representam. Então, a presença de Deus em movimento. O primeiro grupo que se movia era da tribo de Judá, aqueles que tinham a responsabilidade das políticas públicas, de estabelecer as bases da sociedade, das leis. A tribo de Isacar eram conhecidos como os eruditos, aqueles que sabiam o que Israel tinha que fazer, quando não fazer. É aqueles que entendiam o que Deus estava movendo, que eram capazes de fazer uma leitura daquilo que Deus estava fazendo na história, e eram capazes de fazer a compreensão a partir das Escrituras. Eles tinham as Escrituras estabelecidas, ensinavam as Escrituras, a partir das Escrituras entendiam o que Deus estava movendo, e é isso que nós temos que fazer. E existia a tribo de Zebulon, que é considerado como os homens de negócios em Israel, a tribo dos negócios internacionais. Deus se movia. Quem se movia primeiro? Os 3, juntos. Pensando políticas públicas, pensando educação e pensando negócios e economia. Não se moviam separados, se moviam juntos. O que isso significa, gente? Deus estava andando pelo deserto. Esses homens vinham logo atrás, respondendo a essa ação de Deus. E o que eles estavam fazendo? Criando condições e viabilizando o estabelecimento de tudo o que vinha depois. Eles estavam criando coisas, entendendo o que estava sendo desbravado, e estavam viabilizando aquilo que Deus estava construindo. Eles estavam preparando um cenário, preparando um ambiente para que o tabernáculo fosse assentado, para que as demais famílias das outras tribos pudessem se organizar. Eles eram desbravadores de um mundo novo. Comece a pensar isso naquilo que nós ouvimos em todos esses dias. Nessa tarde eu quero fazer você parar de olhar para o seu pé, para o seu umbigo
para o seu negócio e começar a perceber como isso está dentro de uma agenda, de uma plataforma apostólica, da qual Deus está trabalhando para alcançar todas as nações da terra. É muito maior do que nós pedimos, do que nós pensamos, é muito maior do que nós, vai muito além do que nós. Mas nós precisamos entender como nos preparar para esse processo, para esse movimento. O tabernáculo estava no centro do pensamento, no centro da vida. Era onde tudo convergia. Mas ele não era quem estava aparecendo à frente. Mas tudo o que acontecia no tabernáculo estava por trás de tudo aquilo que estava acontecendo quando Judá, Isacar e Zebulon se moviam. O chofar tocava, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles sabiam para onde tinham que ir. Eles sabiam o que tinham que desenvolver. Antes de eu abrir para perguntas, eu queria ler com vocês um texto. Que está em Deuteronômio capítulo 33, versículo 7. Depois o versículo 18 e o versículo 19. Esse contexto é o contexto onde Moisés está nos seus últimos dias de vida. Ele já soube que ele não entraria na terra de Canaã. Eles estão ali, depois de andar 40 anos no deserto. 40 anos entendendo o reino em movimento, para saber como se estabelecer na terra. Neste lugar, Moisés vai abençoar a descendência de Jacó, que agora já não eram mais filhos, eram as tribos. E olha que interessante, ele vai falar sobre Judá. E é isto o que disse Moisés acerca de Judá. O Senhor ouve a voz de Judá e coloca-a no meio do seu povo. Lutou por si com suas mãos, sê tu, Senhor, o auxílio dele contra os seus inimigos. Versículo 18. É o único momento na história que nós vemos uma tribo não sendo abençoada de maneira separada, cada uma recebendo uma bênção. Nós vamos ver que Isacar e Zebulon recebem a mesma bênção. Olha só. E disse acerca de Zebulon: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e você, Isacar, nas suas tendas. Mas que coisa estranha é essa? Para um ele está dizendo, se alegra na sua saída, e para outro se alegra no lugar onde você está se estabelecendo. Mas ele continua dizendo, vocês, duas tribos juntas, vão chamar os povos ao monte. Ali vocês vão oferecer sacrifícios de justiça, pois explorarão a riqueza dos mares e os tesouros escondidos da areia. Vocês juntos vão descobrir coisas que ninguém jamais imaginou. Mas o ponto central de tudo isso não é a capacidade que temos de produzir coisas, não é a capacidade que temos de gerar riqueza, não é a capacidade que temos de desenvolver tecnologia, mas é a nossa consciência de que tudo isso é para que juntos possamos nos apresentar no mesmo lugar, diante do mesmo Deus, na montanha do Senhor. É desbravar para encontrar e trazer essas pessoas para o mesmo lugar. Onde lá, realmente, tudo aquilo que fazemos tem sentido. É isso que o Senhor está fazendo em nossos dias. Preparando um cenário. E existe uma profecia de muitos anos que está sobre o Brasil, existe uma promessa de Deus que está sobre o Brasil, que não foram os brasileiros que criaram, mas os irmãos lá de fora discerniram e trouxeram, que é uma profecia que diz assim, Brasil, você é um celeiro. Brasil, você é um celeiro para as nações. Agora a pergunta que é, qual tipo de celeiro nós estamos construindo?
os celeiros dos dias de Faraó para tornarmos a nossa nação grande, o nome do Brasil reconhecido no mundo todo, ou os celeiros dos dias de José, que estavam a serviço de todas as nações. O celeiro de onde as famílias vinham de várias localidades, por causa do cenário e do contexto global, vinham a um lugar que era um lugar de esperança, o seu lugar de refúgio. Um lugar onde eles encontravam aquilo que é necessário para aquele tempo. Quando olhamos os movimentos dos afegãos, dos ucranianos, dos italianos lá atrás, dos japoneses, dos venezuelanos, chegando na nossa nação, será que eles encontram mais do que recurso? Mas será que eles encontram as pessoas que são um recurso para este tempo? O quanto nós estamos comprometidos com isso? O quanto ainda talvez nós pensamos de maneira separada e dentro de mim às vezes dá uns negócios quando eu escuto algumas pessoas que falam assim, não, ainda estamos lutando com esses pensamentos, não podemos mais lutar, isso tem que se resolver dentro de nós, e só vai resolver quando nós aquietarmos e pararmos para ouvir. Porque esse movimento deste tempo presente, eu sempre falo que o desbravar tem a ver com encontrar um cenário novo. E o empreendedor tem a capacidade de adaptabilidade. Não é verdade? Ele consegue se adaptar aos novos cenários, ele consegue responder, ele consegue ver oportunidades, ele consegue enxergar à frente, ele consegue enxergar daqui 50 anos. Um bom empreendedor. Aquele que é responsável pela educação, a ação dele é lançar os fundamentos para que aquilo que está nascendo seja uma expressão verdadeira, genuína, de tudo aquilo que está acontecendo antes. Ele está conectando o passado, aquilo que Deus já realizou, aquilo que Deus já disse, com aquilo que ainda está à frente. Ele está firmando as bases para o estabelecimento de uma sociedade adequada. E aqueles que têm a responsabilidade pública são responsáveis por pensar como todos podem ser atendidos de maneira adequada, com dignidade, que vão pensar a justiça, que vão pensar a equidade. Quando esses grupos começarem a trabalhar de maneira conjunta, ouvindo o Senhor de maneira plena, a gente não tem ideia do que pode acontecer. Esse é um senso de preparação. Por quê? Porque o rei está chegando. O Senhor da terra está chegando. E quando ele chegar, ou a gente tem um problema de ouvir servo infiel. Você fez grandes coisas, mas não fez aquilo que era preciso fazer. Ou seremos chamados de servos fiéis. Aqueles que vão entrar e participar, ou aqueles que vão ficar assistindo pela telinha, porque não poderão se tornar parte. Há muitos anos atrás, eu olhando para todo esse cenário, eu fiz uma oração. E eu falei assim, Deus, não sei como, não sei de que jeito, não tenho a mínima noção de como isso pode acontecer, mas é com essas 3 coisas ali que eu quero gastar a minha vida. E recentemente, fazendo um balanço, eu falei assim, Deus, você é incrível, porque de alguma maneira o Senhor me deu o privilégio de participar de cada uma delas. E no final do ano, no início do ano, eu falei assim, tá bom, Deus, eu estou envolvido em tantas coisas, mas o que cada uma delas significa? Qual que eu tenho que abandonar agora? Para quem não sabe, então, a Illumine é a empresa que eu trabalho nessa parte de mentoria, de consultoria.
Eu também sou presidente de uma instituição chamada Acritas, daqui a pouquinho eu vou passar o vídeo lá para vocês verem, que é uma instituição que trabalha com acolhimento de crianças que são vítimas de violência e negligência. Então nós temos crianças que estão na instituição, que são casas-lares, e nós temos crianças que estão em famílias na cidade, que é o projeto de famílias acolhedoras. Por essa organização, eu estou no Conselho Estadual da Criança e Adolescente, discutindo as políticas públicas relacionadas a esse recorte social. E, além disso, sou pastor de uma comunidade. Eu falei, Deus, mas o que eu faço em cada uma delas? E foi aquele 1 minuto que o Bill nos ensinou. E naquele 1 minuto ele falou sobre cada uma delas. E ele falou comigo, olha, a MOB, que é a Missão Mobilização, da qual eu pastoreio, que não sou o fundador, mas o pastor fundador, ele transicionou para um outro projeto que Deus enviou ele. E ele falou assim, lá é o lugar onde você vai formar os agentes de cultura. Pessoas com consciência sacerdotal. Esse é o ambiente. Constituir famílias, organizar a vida, fazer famílias cristãs, homens com hombridade, mulheres cheias da graça do Senhor. Esse é o lugar onde você vai formar gente para o futuro. E ele falou, na empresa é o seu lugar onde você vai desentulhar os poços. Você vai trabalhar para que os recursos possam fluir. Aquilo que está impedindo possa, de fato, ser removido. O lugar onde você vai preparar ambientes para uma cultura diferente. No conselho, eu pensei assim, nossa, eu estou no conselho para mudar as coisas. Ele falou assim, não, você não está lá para isso. Você está lá para denunciar aquilo que eu refuto, aquilo que eu vomito, aquilo que eu abomino. Eu falei, ok. E na Acritas, eu estou lá para fazer as coisas para você. Ele falou assim, não, lá você não está para isso. Lá você está para conhecer o meu coração. E nesse processo, no primeiro dia em que eu participei da primeira reunião da equipe, era uma reunião que era para demorar 40 minutos, demorou 4 horas e meia. Terminou a reunião, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Meu pastor, na época, quando eu recebi o convite, ele falou assim, eu vou te dar um conselho como amigo, cai fora, é bomba, tua vida toda vai estar comprometida. O teu CPF está lá numa instituição que está terrível. Você vai responder por tudo o que fizeram antes de você e tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente. Então cai fora, porque vai estragar a sua vida. Mas como pastor, é isso que te digo, você não tem como fugir disso. E eu participei daquela reunião, e terminou a reunião, o pessoal saiu da sala, eu fiquei sentado assim. Tá bom. Levantei, daqui a pouco entrou um menino. E aquele menino, ele tinha uma síndrome, que ele não conseguia falar, não conseguia se expressar nada, ele só gesticulava e fazia assim. Eu falei, meu Deus, o que eu faço com esse menino? Para onde que eu vou levar ele? Eu estou sozinho aqui no escritório, esse menino entrou, eu não sei o que fazer com ele. E eu falo para vocês, aquele menino me salvou. Aquele menino salvou minha vida. Porque ali Deus falou comigo, você não sabe como lidar com ele. Ninguém aqui dentro está sabendo como lidar com ele. Mas o seu papel é criar viabilidade para que ele tenha uma vida digna. Depois dessa experiência, passou alguns meses, eu estava indo para casa, eu tinha deixado meu pai no trabalho dele, era 6 horas da manhã, estava indo para casa e estava orando pelas crianças, e o Senhor falou assim, eu tenho uma denúncia para fazer. Eu falei, ixi. Eu já estava lidando com algumas denúncias do Ministério Público, da gestão anterior. Falei, tá bom, Deus, mais uma denúncia aí, vamos embora, né? E ele falou assim, eu tenho uma denúncia. Eu falei assim, o que eu estou fazendo de errado? Ele falou assim, não é só você que está fazendo de errado, mas toda a minha igreja na face da terra, de alguma maneira, está fazendo isso de maneira errada. E eu falei, o que é, Senhor? E ele falou, então, você está pensando em dar um bem-estar para ele? Ok, bom, checklist, verdinho. Você está trabalhando para melhorar a gestão da organização? Ok, checklist, verdinho. Mas ele falou, se lembre do que eu disse. Que para os hebreus,
quando chegava a época das festas, que as famílias se deslocavam para Jerusalém, eles traziam os resultados das suas colheitas. E naquela ocasião eles não vinham sozinhos. Eles tinham que trazer os estrangeiros que habitavam com eles, eles tinham que trazer os escravos que trabalhavam com eles, eles tinham que trazer as viúvas que estavam no meio deles, tinham que trazer os órfãos que estavam no meio deles, para todos se apresentarem diante do Senhor, todos participarem da mesa do Senhor e todos poderem celebrar a Deus juntos. Todos serem inseridos na agenda de Deus de maneira junta. E quando eu olhei para esse texto e falei assim, Deus, nós não estamos fazendo isso como igreja. Nós estamos pensando o aspecto social e não o aspecto de quem Deus é, de quem Ele deseja. E quando nós olhamos para aqui, para os homens da tribo de Zacar, para os homens da tribo de Zebulon, eles estavam criando coisas para viabilizar oportunidades, para que todos pudessem se apresentar diante de Deus. E recentemente eu recebi 2 testemunhos, não compartilhe isso com ninguém, pelo amor de Deus, senão vai gerar um grande problema na instituição, de 2 crianças entre 7 e 8 anos que estão no programa Família Acolhedora. Por favor. 2 crianças que estão no programa Família Acolhedora, que estão acolhidas em famílias da cidade, que são treinadas, capacitadas, acompanhadas para receber essas crianças. Essas 2 famílias são cristãs. Essas 2 crianças começaram a frequentar o culto. E eles chegaram para eles e falaram assim, para a família, por favor, nós queremos os batizar. Nós queremos servir a Deus pelo resto de nossas vidas. Tudo isso só foi possível porque há um ecossistema funcionando. E o nosso papel, dentro de um cenário apocalíptico que vai falar de guerras, de fome, de pestes, de catástrofes, é nós viabilizarmos condições, preparando um caminho, onde Deus está abalando as estruturas do tempo presente para trazer uma ordem perfeita do seu reino. Nós não conseguimos estabelecer a ordem perfeita do seu reino, mas estamos sendo chamados para preparar o caminho para quando o rei chegar, houver o que nós chamamos de governabilidade, que são condições para que o governo, de fato, possa acontecer. Esse é o nosso chamado. E eu quero abençoar a cada um de nós aqui, com essa capacidade de discernirmos aquilo que o Senhor está nos dizendo nesse tempo. Assumirmos um compromisso com o Deus que servimos, que abençoa a terra do Brasil, com uma capacidade de ser um celeiro para as outras nações, de assumirmos um compromisso, de sermos aqueles que em nossas cidades estão construindo os celeiros, que vão servir e abençoar todas as famílias da terra. Aí está uma chave muito importante para todos nós. Amém? Perguntas? Não sei quanto tempo nós temos. Oi? Por favor, se puder passar o vídeo. Aqui aí tem e-mail, celular, enfim. A gente sempre viveu no meio de muita briga, muita violência. O meu pai e a minha mãe sempre brigavam, sempre por causa de ciúmes que o meu pai tinha da minha mãe, e eles bebiam muito também. Um dia, depois de uma briga bem grande que eles tiveram, o meu pai comprou doce e mandou a gente ficar na sala. E aí ele entrou no quarto e começou a gritar muito com a minha mãe. E a gente escutava ela gritar e pedir ajuda. Mas a gente não podia ir lá, tinha medo que ele ficasse bravo. E aí, de repente, os gritos pararam, ele saiu, fechou a porta e mandou a gente não entrar lá, que ela estava descansando. Quando ele ficou longe, eu aproximei um pouquinho, abri um pouquinho da porta e vi que o braço estava caído sobre o chão e tinha sangue. Hoje penso que talvez ela não estivesse dormindo. Meu pai chamou um táxi e mandou a gente para a casa de uma amiga da minha mãe.
E naquela noite a gente recebeu a notícia de que ele tinha mesmo matado a mamãe e tinha incendiado a casa, morrendo também. Como a gente não tinha ninguém da família na cidade, a gente veio para Acridas. E a gente chegou aqui com muito medo, muito assustadas. Mas todo mundo dizia que era pra gente ficar tranquila, que ia ficar tudo bem. A gente recebeu muito cuidado por todos os dias enquanto a gente esteve aqui. Aprendemos o que é amor, respeito, família. E ficamos aqui esperando até receber a notícia de que a gente ia receber uma nova família. E hoje, eu e minha irmã fomos adotadas e estamos felizes, vivendo numa casa cheia de amor e carinho. Essa é uma das muitas histórias que a gente ouve aqui na Acridas. E o nosso trabalho é reescrever essas histórias. E você também pode fazer parte disso. Acesse o link e saiba como ajudar. Essas são algumas das histórias das nossas crianças. Mas agora eu gostaria de levar você para pensar quantos órfãos do Deus nosso Pai estão ainda sobre a terra. Que a sua empresa seja um ambiente onde esses órfãos encontram o Pai. Um ambiente onde a presença de Deus não é uma ideia. Ela é real, é perceptível, é palpável. Perguntas? Se alguém tem alguma pergunta? Tem. Uma pergunta só? Tá, no máximo 2 perguntas. Então temos a do irmão ali, mais uma, porque senão nosso tempo vai explodir. Oi, Marcelo. Bem, a Pedal Bruto já se envolveu com essa questão da família acolhedora. Tem um projeto lá em Cascavel bem difundido, né? Cascavel é uma referência nesse serviço lá, do Brasil todo. Até nasceu lá, né? E, bem, a gente já se envolveu usando a estrutura da Pedal Bruto, a gente já fez cicloturismo, que envolveu muita gente, a gente levantou recurso e algumas coisas para as crianças. Mas essas crianças, elas ficam em lares distintos e separados, né? Qual é a forma prática mais acessível para que os recursos das empresas que são do reino possam chegar nessas crianças? O que você sugere? Porque às vezes a gente vê, né, várias demandas de necessidade, e qual é a ponte mais prática para chegar à necessidade dessas crianças? Porque assim, não tem uma casa que elas estão em todo lugar. Então, qual é o caminho? Mas tem uma organização que faz a gestão desse processo, né? Então, por exemplo, na Acridas, a Acridas é a gestora do serviço. E aí todas as famílias estão linkadas a ela. Então, o melhor lugar é você procurar a organização. Eu posso depois verificar e te passar lá de Cascavel, a organização que está gerenciando todo esse processo. Porque quando vai para a família, tem toda uma equipe técnica que dá suporte a essa família. Entendeu? Mais uma pergunta? Se alguém tiver? Se não, gostaria de orar, então. Podemos orar? Pode orar. Vamos colocar de pé, gente. Ele tirou da tela, né? Não sei o quanto isso pode fazer sentido para você. Não sei o quanto isso pode ser significativo para você nessa tarde. Mas toda a minha vida está nisso. Toda a minha casa está nisso, toda a minha família está nisso. Não tem plano B. Todos os dias da minha vida, cada segundo está dedicado a isso. Senhor, preparar um caminho para você, preparar um caminho para você, preparar um caminho para você, porque você é a pessoa que eu mais amo. E só você para pôr ordem nessa bagunça global. Né? Como o Paulo nos trouxe nessa manhã, só o Senhor para trazer ordem nessa bagunça global. Se isso queima dentro de você, fale com seu pai a respeito disso. Eu não sei, você não sabe como.
Mas se isso faz sentido para você, fala assim: Deus, faça isso queimar dentro do meu coração. Faça isso arder dentro de mim, para que eu seja um farol onde eu estiver. Que eu possa arder para que eu possa iluminar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Não há outro como você, Pai. Os céus na terra. Nos ajude a nos aquietarmos, para sabermos que você é Deus. Amém. Você que conduziu um povo pelo deserto. Você que estabeleceu Abraão entre duas realidades, entre Betel, a realidade eterna, e Ai, um lugar de ruínas. E ali ele construiu uma estrutura abençoadora, que proporcionou uma terra que tinha fome a se transformar numa terra que manava leite e mel para os seus filhos que lá habitariam. Para que a partir daquela terra a sua bênção se estendesse a todas as famílias da terra. Aqui estamos, Pai. Reconhecemos que nada somos. Nos arrependemos daquilo que costuramos para nós mesmos e abraçamos aquilo que você já fez. Nesta tarde, Pai, que os nossos corações possam arder. Acende uma chama dentro de nós. Que a profecia de que o Brasil é um país escolhido pelo Senhor para ser um celeiro para as outras nações possam pulsar dentro de nós, dia após dia, esperando o dia do cumprimento, ansiando pelo dia de cumprimento, mas ao mesmo tempo sendo aqueles homens e mulheres que estão comprometidos com isso, preparando um caminho, preparando um cenário, preparando um ambiente, assim como a tribo de Isacar, de Judá e de Zebulon preparavam um ecossistema para aquilo que você estava estabelecendo, que nesses dias você levante aqui homens e mulheres cheias do seu Espírito, como Estevão, como André, como tantos homens daquela ocasião, homens e mulheres cheias do Espírito para administrar as dádivas do Senhor neste tempo. Nos torne sábios consultores. Assim como Davi, que haja integridade em nosso coração e que hajam mãos experientes para realizar as obras do Senhor neste tempo. Por isso eu abençoo para que venha uma nova porção de sabedoria, uma nova porção de entendimento, uma nova porção de graça, um novo nível de quebrantamento, uma nova capacidade de ouvir, uma nova capacidade de discernir, uma nova capacidade de ler aquilo que você está fazendo nesses dias. Não queremos reproduzir, não queremos ser ecos, mas queremos que você nos torne a sua voz, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Pai, esse é o nosso compromisso com você. Você é um Deus de aliança. Na sua aliança está a sua promessa. E na sua promessa está todos os recursos que nós precisamos para viabilizar este caminho para o Rei. Queremos ser as portas que levantam o seu rosto, que levantam a sua face para você. Para que tudo seja para louvor e para a glória do seu nome. Pai, se há alguém em nosso meio que ainda está tentando carregar o seu cântaro, eu oro para que nesses dias, tenha uma experiência libertadora, para que possa perceber uma fonte de água viva irrompendo dentro. Se há aqueles que ainda estão no processo da palavra do reino produzir dentro, eu oro para que esse interior possa ser desentulhado, para que a semente do reino possa produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E eu abençoo para que aqueles que vieram em busca de um recurso para saber o que fazer, possam voltar para suas cidades, sabendo que são um recurso para a terra que o Senhor nos plantou, em nome do seu Filho. Amém.